dia, hoje é 18 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Ai, mais um dia, mais uma tentativa de impeachment, seguida de polícia batendo no Congresso em algum país da América Latina. Fazia meses que não acontecia uma dessas, mas sempre bom pra lembrar da aventura que é morar por aqui. Eu acho o máximo, sempre tem coisa acontecendo, não é pra amadores. Dessa vez foi no Equador, e eu gostaria muito que vocês me vissem agora, jogando os meus cabelos pra trás, enquanto eu me preparo pra me achar a última bolachinha crocante do pacote, contando uma história pra ilustrar a atual crise do país. É porque a bonitinha aqui tava no Equador, quando começou a confusão que levou agora à dissolução da Assembleia Nacional pelo presidente de lá, o Guilherme Lasso. Vamos então para a minha história e também depois para a notícia. Era uma vez uma pequenina Ana, no caso a Ana de junho de 2022, que pegou uma semaninha de férias e foi viajar para o Equador. Feliz da vida porque tinha achado uma promoção de passagens e estava indo ficar na paz do Senhor sozinha. Uma semaninha é pouco num país que tem mais de 50 vulcões e 3 ecossistemas diferentes. Então eu espremi 3 lugares incríveis no meu roteiro, aos quais eu chegaria de ônibus a partir da capital Quito, pois chego lá no sábado à noite. Domingo, andando em um teleférico que tem no centro de Quito, escuto um pessoal falando de um tal de Paro Nacional. Eu, em mi espanhol muito bueno, perguntei, Paro Nacional? Pois sim, Paro Nacional, greve nacional. No dia seguinte, milhares de equatorianos vindos das províncias do norte e do sul, em sua absoluta maioria de pueblos indígenas, começaram a se deslocar em direção à capital em protesto contra o alto custo de vida no país e contra o presidente Guilherme Lasso. E aí o que aconteceu? Estradas bloqueadas pelo país inteiro, barricadas com pneus, rodoviária fechada, protesto na cidade com bombas de gás lacrimogênio e ano que Ana presa no hostel, bebendo com os camaradas que também tinham vindo do mundo inteiro para escalar vulcões. Tanto Ana presa no hostel com essa galera, como também indo no centro da cidade dar uma olhadinha jornalística no que estava acontecendo e tomando fumacinha de bomba na cara. Foi incrível, não tanto para os equatorianos que estão em uma estabilidade política desde então. Guilherme Lasso é um ex-banqueiro, fundador do terceiro maior banco do Equador. Político da direita conservadora, ele foi o presidente seguinte a Rafael Correa, um venerado líder de esquerda no país. A última eleição presidencial do país foi acirradíssima, quase 50-50. O país estava e ainda está dividido. Te lembra alguma coisa? Dá para entender mais ou menos o que acontece por lá? Lasso quase foi impeachmentado já em junho do ano passado, quando eu tinha acabado de sair do país, mas ele permaneceu no poder por 8 votos. Agora, no entanto, com uma nova votação na Assembleia Nacional, que é tipo o congresso deles, para possivelmente impeachmentá-lo por peculato ou famoso uso indevido de dinheiro público, Lasso resolveu fazer diferente. Ele dissolveu a Assembleia através de uma medida chamada de morte cruzada. Os porta-vozes do parlamento equatoriano confirmaram que foram despejados pela Polícia Nacional na manhã de quarta-feira. O mecanismo de morte cruzada é um termo jurídico-político no Equador que consiste na dissolução do parlamento com a obrigatoriedade de o órgão eleitoral convocar eleições gerais em no máximo 90 dias para eleger o presidente e os membros da Assembleia. Estes irão governar por decretos de urgência econômica após decisão favorável do Tribunal Constitucional. Com isso, Lasso justifica sua decisão apontando que o país enfrenta uma crise política, abre aspas, pois há incerteza sobre a capacidade dos órgãos do Estado de cumprir adequadamente as suas funções e atender às necessidades dos cidadãos devido ao enfrentamento do Legislativo ao Executivo desde o início da minha gestão, fecha aspas. Em outras palavras, a dissolução do parlamento ocorre sob o argumento de revolta social. O Partido Social Cristão do Equador, o principal partido da oposição, diz que vai entrar na justiça para suspender a decisão do presidente. O grupo alega que o líder do país não poderia ter acionado essa medida. Já a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAI, que foi a responsável pelas paralisações do ano passado, convocou via Twitter todos os povos que compõem o grupo para discussões sobre como proceder após a dissolução do Congresso promovida por Lasso. Segundo Leônidas Isa, o presidente da CONAI, que chegou a ser preso ano passado, abre aspas, não tendo os votos necessários para se salvar de sua demissão iminente, Lasso realiza um autogolpe covarde com a ajuda da polícia e das Forças Armadas, sem apoio cidadão, tornando-se uma ditadura iminente, fecha aspas. O presidente Guilherme Lasso está enfrentando, como aconteceu com a maioria dos seus antecessores, um parlamento hostil à sua política, instabilidade econômica e um aumento crescente da violência provocada pelo crime organizado. Ou seja, vá ao Equador, porque é lindo, realmente é muito bonito. Tem muito vulcão, inclusive no meio da cidade tem um vulcão. Mas talvez não vá agora, não sei.
Se quiser ir mesmo, vai, mas não, né? Toma cuidado, dá uma olhadinha, tá? Fica olhando as notícias, vê como é que estão as coisas, tá bom? Se cuida. Olha a treta entre as Big Techs. A Microsoft não tem o controle da OpenAI, a fabricante do ChatGPT. Quem disse isso? Talvez não nesse tom de voz, mas eu li pensando nesse tom de voz, foi o CEO da empresa, Satya Nadella, em uma entrevista na terça-feira, contestando a alegação do CEO da Tesla, Elon Musk. Musk tinha afirmado que a Microsoft, devido ao seu investimento multibilionário na OpenAI, estava efetivamente no controle da startup. Nadella recuou dessa afirmação e hablou mais. Segundo ele, as pequenas empresas têm chance de competir com grandes companhias como a dele e como o Google da Alphabet. Será mesmo? Uma startup versus o Google? O CEO da Microsoft disse que o conselho da OpenAI é de fato responsável por comandar o navio, contradizendo Musk, que saiu da startup anos atrás e defendeu a desaceleração do desenvolvimento da inteligência artificial devido a possíveis preocupações éticas. Epa! Como assim, Ana Carolina? Elon Musk saiu da OpenAI anos atrás? Musk deixou a cadeira que ele ocupava no conselho da OpenAI em 2018 para evitar um conflito de interesses com a Tesla. Na época, segundo o comunicado que anunciou sua saída, a fabricante de carros elétricos estaria produzindo a própria pesquisa em inteligência artificial. Bom, o CEO da Microsoft respondeu ainda ao comentário do Musk sobre eles possivelmente controlarem o ChatGPT, mencionando o aumento da competição com o Google. E realmente, há um ano, se alguém tivesse me dito que o Bing, o buscador da Microsoft, estaria ameaçando a hegemonia do Google, eu daria uma risada. Porém, hoje mesmo, eu me vi usando o ChatGPT para ter uma resposta mais completa de um assunto. Ora essa! Uma recessão nos Estados Unidos é uma certeza e o Federal Reserve pode reduzir as taxas de juros já no terceiro trimestre à medida que o crescimento perde força. Hoje eu estou para imitar vozes de pessoas. Talvez isso não seja exatamente isenção jornalística. Quem disse isso foi o braço da gestão de ativos do JP Morgan. Não um braço propriamente dito, como a mãozinha da família Adams, um braço tipo um setor. Seamus McGorran, chefe de taxas globais da JP Morgan Asset Management em Londres, disse a Bloomberg News que está do lado dos operadores que prevêem que o Fed vai fazer um corte de juros já em setembro para conter a desaceleração do crescimento. Acontece que o Banco Central dos Estados Unidos já falou várias vezes que se opõe a essa ideia, levantando a possibilidade de que tais apostas possam sair pela culatra se as autoridades mantiverem uma postura restritiva para conter a inflação. As opiniões de McGorran diferem das do Goldman Sachs e do Barclays, outros dois bancões globais, e alertam que o Fed vai ser menos agressivo no corte das taxas de juros este ano do que os mercados estão prevendo. E comprovando o que escutamos ontem aqui no Podzinho com a Marcela Rocha, a economista da Claritas, que mesmo com o risco de dar calote, os títulos da dívida dos Estados Unidos ainda são um dos investimentos mais seguros do mundo, o JP Morgan fez justamente os títulos do Tesouro Americano como o melhor hedge ou proteção contra uma desaceleração da economia. Segundo McGorran, abre aspas, os treasuries ainda são o melhor mercado, fecha aspas. Segundo ele, outros mercados também começaram a se tornar mais atraentes, incluindo também as taxas a termo de longo prazo na Europa. O ex-CEO do Silicon Valley Bank, que recebeu o peso das críticas pela quebra do banco, está se recusando a desistir dos 10 milhões de dólares que ele recebia anualmente. Mas aí, até eu. Craig Becker disse a advogados do Comitê Bancário do Senado americano na terça que eventos sem precedentes, aumentos das taxas de juros e cobertura negativa em redes sociais foram as principais causas do fechamento da empresa em março, e não erros de gestão. Becker disse que trabalharia com os reguladores para revisar a compensação, mas não prometeria devolver nenhum centavo, apesar de ser repetidamente pressionado a fazê-lo. Abre aspas. Prometo cooperar com os reguladores enquanto eles fazem uma revisão, fecha aspas, disse Becker em resposta a uma pergunta da senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts. Becker atraiu a ira dos congressistas democratas e republicanos, meus parabéns pelo feito, com a revelação de que vendeu 3,6 milhões de dólares em ações da empresa sob um plano de negociação menos de 2 semanas antes da empresa divulgar perdas extensas que levaram ao colapso do banco há 2 meses. Na audiência desta terça, ele disse que as vendas de ações foram aprovadas pela equipe jurídica do banco.
Ele também defendeu seu salário e disse que não havia nada de irregular ou acelerado sobre os bônus que certos funcionários receberam pelo desempenho em 2022, pouco antes do banco sofrer intervenção de autoridades após uma corrida aos depósitos por parte dos clientes. Durante a audiência, Scott Shea, que atuou como presidente do Signature Bank, também se recusou a devolver qualquer parte do seu pagamento. Eu vou finalizar por aqui hoje contando uma novidade que não interfere na sua vida. Talvez não dê para ser chamada de novidade. O ponto é, a minha chefe tá de férias, o que significa que agora eu sou ela, com exceção de que eu sou mais nova e não sou mexicana. Aí, isso significa também que talvez o podcast fique um pouquinho mais curto nas próximas semanas, porque eu tenho que fazer muitas coisas. Só isso mesmo, tá bom? Um beijo, uma boa quinta-feira e se inscreve no podcast, segue aí nas redes sociais,